Natal tá chegando, não é verdade? Você também já ouviu na sua infância, desde a sua infância, que algumas pessoas, né, na sua própria família, que fala assim: "Ai, acho que é um desperdício fazer tanta coisa no Natal", né? Ou então assim: "Ah, eu acho que é só comércio". Então, ai, me dá uma tristeza, eu fico angustiada, não sei porquê, então Natal me dá tristeza, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sou a Cleusa Oliveira, da Leques Eventos, e há mais de 30 anos eu trabalho com preparação assim de mesas, da gastronomia, de planejamento de ocasiões, né? E seja familiares, seja na área de hotelaria, seja para o casamento, agora nos últimos 10 anos, né? E então eu gostaria de falar dois aspectos, né? Primeiro é assim, que o Natal, né? É interessante a gente saber que o Natal não é um dia qualquer, né? Mesmo para quem não é cristão, ele não é um dia qualquer. Para a gente ter uma noção disso, o calendário, ele é um calendário que é antes de Cristo e depois de Cristo. A história, ela funciona mais ou menos assim, né? Então, independente de religião, independente de a pessoa acreditar em Cristo, mas ele foi uma pessoa da história, ele morreu, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou. Tem a Bíblia, que é um conjunto de livros que, por mais que algumas pessoas falem, aquilo ali foi alterado, não sei o quê, aquilo não resistiria, né? Não resistiria por tantos anos, né? Muito mais de 2000 anos, porque as escrituras são feitas bem antes, tal, né? E então assim, cientificamente, assim, historicamente, socialmente, né, na história ocidental, principalmente, né, o ano se divide, exceto os judeus, né, mas assim, a história se divide antes de Cristo e depois de Cristo. E mesmo os judeus, eles vivem dentro na vida profissional, na vida material deles, eles também são obrigados, por mais que eles comemorem outra coisa, a viver dentro disso, porque eles fazem parte dessa história, que é como foi convencionado, né? Tá, então é um momento que às vezes as pessoas não têm religião nenhuma, mas é um momento que tem aquele período assim de que a maioria das pessoas estão de férias, férias escolares, férias de final de ano, né? Porque troca o ano. Então é muito mais fácil também cada um se organizar para que naquele dia, exceto uma pessoa que tem uma profissão como eu tive muitos anos, que o Natal eu também trabalhava, né? Mas assim, a maioria das pessoas, elas podem se organizar de forma que assim, numa família, num grupo, se consiga um tempinho para que todos celebrem aquela união entre eles. Seja de uma empresa, seja de uma família, seja de um grupo de amigos. Então, quando a gente fala assim, Natal, tanto faz, ou então tem outras épocas, tal, né? Todo mundo sabe que é uma época de trocas de presentes, né? De agradecimento pelo ano que você teve, né? Por mais um ano de vida. De fazer as contas, né? Os balanços das empresas são feitos nessa época, então se comemoram metas também, conquistas, né? Enfim, são tantas coisas que se pode comemorar, que independente do nascimento de Jesus, o final do ano é convencionado para um momento de celebração, sim, né? Agora, para nós que acreditamos que é um tempo uma data que, claro, ela é convencionada, mas a comemoração do Natal é importante, eu acho que é mais motivo ainda para a gente ter uma visão assim de harmonizar, né, de sincronizar, de favorecer que da nossa parte a coisa aconteça. Então, eu queria falar agora esse pedaço, né, principalmente para aquela pessoa que, nossa, diz que Cristo é o salvador dela, né? Que não, Cristo morreu por mim, nossa, Cristo, ele é tudo para mim, em nome de Jesus, tal. Aí, assim, vamos pensar um pouquinho na coerência, né?
A sua família tá querendo fazer uma coisa, pergunta do Natal tal, e o que que você faz? Ah, não sei, ah, não gosto. Sabe? É tão estranho isso, né? É mais ou menos uma pessoa que casa, eu que trabalho com casamento, né? Aí eu casei com a pessoa, tá tudo bem, assim, casou, mas eu não sei se eu vou pra lua de mel, sabe? Ah, eu não sei se eu quero ficar morando com você. Tá, então pra que casou, né? É a mesma coisa, né? Tem ocasiões, né, que não tem que se pensar assim, ah, não sei, a não ser que a pessoa seja infantil ou esteja doente. Mas uma pessoa em quadro normal, né, ela tem que ter no mínimo a postura que ela tem com outros compromissos, né? Porque quantas vezes quando tem um casamento e você é chamado para padrinho e madrinha, você muda toda a tua agenda para estar ali, por causa de um ser humano. E aí você gasta o que você não tem para comprar, você consegue maquiagem, você faz isso, faz aquilo, e ainda tem que dar o presente. Muita gente fala assim, meu, ficou pesado. Mas eu não vou deixar de fazer isso, né? Tá, então é onde eu pergunto, né? Deus é menos que as pessoas, né? A ocasião de que se comemora, né, nessa época só, que Cristo veio para o mundo daquela forma, para nós que acreditamos na Bíblia, né? E, claro, eu estou falando aqui, por exemplo, os católicos, por exemplo, eu sei que comemora Natal, né? É um período de preparação interior, tal. Então eu tô falando isso, tá? Aí você prepara todo o seu interior, mas o exterior, ah, não, é que eu não quero, eu não gosto daquela pessoa pra ficar junto. Ou então, sabe, aí você gastou o ano inteiro, quando chega no Natal, ah, não, é que eu vou gastar, cada um tem que dar R$ 100. Tá, cada pessoa aqui, mas vamos pensar que você não pensa, vai em show, vai isso, unha postiça, cílio postiço, e aquilo outro, tá tudo certo. Mas concorda que é um pouco incoerente? Quando você chega no Natal, que também não precisa ser gasto. É estar com o coração disponível, né, para favorecer que haja o mínimo de celebração interior e também com as pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, tá? Tem pessoas que vai ouvir, nem vai ouvir, que ela já vai parar lá no começo e já não tá ouvindo. Mas se você estiver ouvindo até aqui, eu pensei para fazer esse vídeo, não foi por acaso, e eu sei que talvez muitas pessoas vão discordar de mim, não tem problema, mas eu pensei, muitas pessoas podem acordar, em vez de discordar, né? Muitas, eu acredito que também talvez eu fale, poxa, porque um dia eu já ouvi isso, um dia eu virei uma chave sobre essas coisas, né? Porque eu ouvi de outras pessoas. Então eu pensei, eu acho que eu vou falar isso, porque nós temos uma semana para o Natal, né? E aí também, né, esse é um ponto. Como a gente entende o Natal, né? Se eu celebro tanta coisa, Halloween, Carnaval, é isso, tem coisa que eu vou fazer viagem. Gente, sinceramente, às vezes você fica olhando assim, não é julgar. Tem gente que fala, ai, tá julgando. Não tô julgando, é fato. A gente julga quando você não sabe direito o que aconteceu, e daí você pega e falar, tenho certeza que a pessoa está pensando aquilo. Isso é julgar. Quando acontece um fato, né, na maioria das pessoas, é um fato. Então você tira a conclusão de que existe uma incoerência, né, uma incoerência assim na forma da maioria das pessoas. Elas falam, debatem, pregam uma coisa e depois vive outra. E isso daí é chato, porque a gente mesmo não é feliz, né? Começa por aí. E não entende o porquê de um monte de coisa. E às vezes ainda põe a culpa em outro, né? Então, olha só, essa primeira parte, né? Eu que acredito, né? Vamos aqui, que acredito e que na minha crença, o Natal é um período em que a gente celebra realmente, não é aniversário de Cristo, é aniversário de Jesus, não. É o nascimento de Jesus e é um mistério. Como que ele nasceu de uma mulher virgem? É obra do Espírito Santo e ele é Deus. E aí teve toda aquela revolta de ninguém querer dar o lugar, de ter aquela coisa de ter que ir para Belém por causa do censo, né? Então é interessante a gente rever a história de Jesus, né? Do nascimento de Jesus, se preparar, né? E acreditar que
refletir nesse momento. Todas as festas litúrgicas, né? Quando é a época da Semana Santa, quando é a época de várias coisas assim da vida de Cristo, né? Ou de algum santo assim, é pra gente refletir mesmo naquele mistério, né? E aí, no caso, né, Natal, vamos voltar, como eu trabalho com festa, né? A gente sabe que qualquer coisa que você quer fazer com dignidade, né? Você precisa do mínimo de preparo, né? E outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, gente, muitas vezes a gente fica assim, na minha família ninguém comemora, na minha família ninguém quer fazer nada. Mas foi combinado que não ia fazer nada, ou é que o pessoal vai deixando, né? E aí você fala, poxa, eu gostaria tanto que a minha família, né, a gente fizesse isso, fizesse aquilo, nossa, eu vejo as fotos assim. Tá, então como é que você fala assim, eu vou procurar organizar isso na simplicidade que for, ou vou pensar, tem tantas dicas, né? Que seria legal? Pro meu caso, na minha circunstância, com quem vai estar comigo nesse dia, né? Então a gente pode pensar e a gente ser a protagonista de que esse evento seja celebrado, né? Porque é muito fácil também falar, meu marido não gosta, minha irmã, ela gosta muito de carnaval, de Halloween, mas Natal ela não gosta, daí ela que faz mais as coisas. Tá, então você poderia ser a protagonista, a pessoa organizadora, anfitriã do Natal, né? Às vezes quando na minha família alguém comenta assim, é que não tem muito espaço, sempre eu comento, né, assim, off, pra minha mãe, ou ela deve lembrar disso, ou para alguém assim mais próximo e não em público fazendo um drama, né? Eu adoro um drama também, não é que eu gosto, mas às vezes eu faço. Só que assim, quando eu não vou fazer um drama, eu sempre falo assim, gente, a gente não tinha nada. A gente já morou lá quando eu era bem pequenininha, um monte de gente numa casa só. Dos meus avós vieram para São Paulo e enfim, é uma confusão que às vezes conta de um jeito, conta de outro, tem hora que eu já nem sei direito, porque eu também era bem pequenininha, né? Mas ao longo da vida também eu lembro de muitos parentes que vinham para São Paulo e tinha que ficar na nossa casa por causa de um tratamento, e aquilo era tão normal, né? Então hoje a gente sempre vai evoluindo, né? E com mais condições, com mais carros, com mais casas, né? Às vezes tudo, nossa, é que não tem lugar, é que não tem... Então a gente precisa ser muito coerente, muito corajoso e muito forte para dar nome aos bois, né? Pra gente saber que tem coisas que a gente não tá dando a importância que tem, né? E eu também falo isso pra mim mesmo. O que eu falo assim aqui para ajudar assim, as pessoas que eu conheço e poder transmitir alguma coisa assim para quem me conhece e sabe que pode parecer que é que ela é brava, né? Não, é meu jeito, né? Mas a primeira pessoa para quem eu tenho que falar isso sou eu. Por exemplo, vindo aqui e falando dessa luz que de repente me veio, né? Então isso, né? Aí, qual que é a segunda coisa, né? A outra coisa é assim, tá, eu já decidi, então, eu acho que Natal, sim, vale a pena a gente ter boas lembranças de cada Natal, o final do ano, como eu vou fazer para ter um detalhe com as pessoas que eu trabalho, com as pessoas que são vizinhas, com a minha família, né, com quem realmente eu moro junto, né, e cada pessoa é uma escala, né, tem pessoas que é você cumprimentar, né, mandar lá no grupo, né, Feliz Natal no dia, ok. Tem pessoas que não, se você tem uma empresa, por exemplo, às vezes você pensa, o que eu vou fazer para mandar agradecer os meus clientes, né, por mais um ano que eles confiaram em mim e tal, né? Então a gente vai preparar isso, mas agora eu tô falando principalmente do nosso núcleo, tá? Nossa família, sogra, sogro, sobrinhos, irmãos, tal, né? E às vezes muitas pessoas hoje em dia, né, por conta da mentalidade também que nós estamos, né, a gente é capaz de pegar um avião e ir para outro país quando alguém morre,
Até transportar um cadáver, gasta um dinheirão. Mas às vezes uma outra situação, um casamento, por exemplo, 3 dias de festa e todo mundo vai e gasta tudo que pode, nossa, e aí quando chega no Natal, né, que é uma festa assim que para celebrar esse mistério, né, da nossa salvação e da pessoa que a gente fala, meu, eu acredito mesmo, tal. Ou a gente não acredita tanto, mas a gente tem raízes, né? E aquelas outras pessoas acreditam e merecem, né? Esse encontro, essa reunião. E também é um final de ano, você não sabe nem se vai ter o outro, né? Então, às vezes, é um momento também que vale a pena, tal. Isso, né? Que a gente seja a pessoa que toma a frente com muito respeito, mas aí vendo, né, perguntando e falando para as pessoas, né, às vezes uma pessoa já é mais velha, então para ela é mais difícil, né, ela não tá mais com esse pique todo, então é a hora da gente entrar com esse pique que a gente ainda tem para reunir as gerações, para conversar, para ver o que vai dar para fazer, né? Não vai dar para encontrar no Natal, então dá pra gente encontrar antes, dá pra gente fazer alguma coisa depois, né? E aí, primeiro isso, né? A gente acreditar na beleza de celebrar o Natal, na importância, né? E o quanto que isso ajuda, né? Pra gente mesmo, pra nossa fé, pro nosso amor, né? Pra nossa harmonia familiar, né? Para as pessoas se sentirem queridas, né? E depois a outra coisa é como você vai se comunicar para saber o que é bom para as outras pessoas, né? Por exemplo, essa semana eu liguei para um irmão meu para conversar um pouquinho com ele, né? Eu sabia que já tinha mais ou menos uma coisa combinada, tal, que a minha mãe comentou, mas eu falei assim, eu queria tanto que se ele pudesse, tal. Aí conversando com ele, assim, lógico, eu fui ouvindo, né? E ele, então, se for de tal jeito dá, mas tal coisa fica meio impossível. Daí foi me falando as coisas, tal, né? E eu fui ouvindo. Aí eu falo pra vocês, eu pessoalmente, ainda olhando assim, dá a impressão que dá, né? Mas a pessoa é outra, então para ela talvez daquele jeito que eu achei que dava, não dá. E eu talvez não vou conseguir entender plenamente. E bem, outra coisa também, nós somos diferentes, cada pessoa é de um jeito, não é verdade? E aí é quando a gente teve duas coisas legais, né? Primeiro, eu terminei o dia pensando, eu tentei conversar com as pessoas que eu tinha que conversar, né? E graças a Deus eu ouvi e conseguimos definir o que vai ser feito. Aí eu vou contar aqui para vocês, né? O que vai ser feito é o que eu mais gostaria, é o que eu mais ambiciono para as pessoas que eu amo e que eu gosto, tal. E ainda mais eu que trabalho com evento, que a vida inteira fiz festa, tal. É lógico que não, gente. É óbvio. Quem vê cara não vê coração, não vê situação, não vê família, não vê nada. Mas é o melhor para cada um. É o melhor para ser mais harmônico pelas circunstâncias que o ano inteiro foi acontecendo na família, com questões de saúde, questão de tantas questões, sabe? E assim, eu tô muito tranquila, né? Eu tô muito tranquila. Capaz vocês ainda vão ver uma fotinha lá, eu colocando da minha mãe, porque eu gosto de assim, faz uma coisinha, porque nem eu gosto de fotografar, é um hobby, né? Meus sobrinhos até dão risada de mim, né? Mas quando eles estão perto, eu mesmo peço para eles fotografarem, depois eles mesmos gostam das coisas, tal, né? Mas assim, com certeza não vai ser todo mundo junto e do jeito que eu assim gostaria, assim, no sentido de, eu digo, por trabalhar com festa. Então a gente sempre tem um monte de coisa, a gente sempre fala, dá para economizar e fazer uma coisa bem legal, vem, dá para inventar tanta coisa, né? Por quê? Porque a vida inteira eu trabalhei com isso. Mas não é por causa disso que as coisas têm que ser do meu jeito, né? O fato da gente querer celebrar e querer organizar, principalmente o Natal, né?
Eu não sou noiva. A noiva, às vezes, ela quer tudo do jeito dela e é um direito, é o dia dela. Uma menina que vai fazer 15 anos. Quando a gente está fazendo, às vezes, uma reunião de família, né? Seja no Natal, seja na Páscoa, seja uma viagem, a gente tem que ter a maturidade, né? Para ver o que é bom para todo mundo, né? O que vai ser bom para essas pessoas que são mais velhas, né? O que vai ser bom para os mais novos, né? Quem foi adolescente, normal, e viveu sua adolescência, né? A gente sabe muito bem que no ano novo, nossa, você tem mil ideias com seus colegas, com seus amigos e tal. Então, assim, é um absurdo que você queira que os adolescentes da família, por exemplo, queiram assim, tá ali com a vovó, com o vovô, com o titio e tal. Olha, às vezes acontece, mas não é todo mundo. E isso tem a sua normalidade. A gente tem que respeitar, porque nós já fizemos várias escolhas quando a gente era adolescente e a gente, respeitado ou não, a gente fez o que a gente queria fazer. E mesmo assim, às vezes a gente é de outra época. Então, às vezes tem pessoas que falam assim: ah, porque meus filhos não vão estar, então não vou fazer nada. Tá, teu marido não merece? Deus não merece? As pessoas que... aquele seu irmão que vai estar lá, não merece? Então não importa se algumas pessoas realmente por uma razão não vão poder fazer aquela coisa de família, né? Ou você mesmo, às vezes você tem um compromisso com uma turma aí, que é um pagode, uma coisa, ou ver, sei lá, um combinado aí com algumas pessoas, né? E eu vou ter que fazer uma viagem, já estava marcado, tá ok, né? Mas qual o momento que você vai poder cumprimentar a tua família, né? Pelo menos cumprimentar ou se fazer presente, né? Se fazer presente, né? E da forma que for melhor para cada um. E isso a gente só vai conseguir fazer se a gente dialogar. Se a gente chegar nas pessoas interessadas, né? E falar assim, olha, tá faltando uma semana para o Natal. É lógico que a gente não vai fazer banquete, não vai fazer festa, não vai comprar roupa, assim, para isso. Mas, como que você gostaria, como que a gente pode fazer? E combinar. Porque daí no dia, quando der... Assim como a gente quando vai para um casamento, vai para uma formatura, vai para uma outra conquista. A gente se planeja com as pessoas que a gente vai, né? Quem é que vai? E como é que a gente vai? Que horas que tem que estar lá, né? Então, por exemplo, né, na minha família, por exemplo, eu gosto de assistir a missa junto com as pessoas com quem eu convivo, a missa da noite, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de agregar, né? Então, é uma coisa que eu faço questão. Então, quando a minha mãe foi comentando, então, não sei o que tal, daí eu falei, mãe, mas você vai na missa perto da minha casa ou na sua? O fulano gosta de mais aqui e tal. Aí eu falei, tá, então vamos juntas. Daí eu não fiquei esperando me convidar ou combinar essa parte. Eu falei, vamos então todo mundo junto? Quem tiver, tal, mesmo seja pouquinhos, né? E a outra coisa também, né? Às vezes uma pessoa você acha que vai ser legal num lugar, né? Vou dar também o exemplo da minha família, né? Eu gostaria muito que fosse na minha casa esse ano, assim, porque vão ser pouquinhas pessoas e eu quero preparar, assim, algumas coisas, tal, né? Mas aí minha mãe comentou já, imediato quase, né? Vamos fazer aqui em casa mesmo, tal, não sei o quê. Aí eu falei, claro, porque eu penso assim, eu tenho que respeitar, né? A situação que a minha mãe tá hoje. Ela tá bem, graças a Deus, ela tá ótima, mas eu me sinto às vezes tão cansada, gente, com muito menos anos que ela, né? Ela é minha mãe. E eu fico pensando, para ela, às vezes uma coisa que para mim não é cansativo, para ela né? Às vezes pode parecer que a gente já não consegue, sei lá, fazer as coisas, por mais que queira acertar tanto, né? Mas na medida do possível, né? Pensar nos outros, né? E com certeza no dia dá tudo certo. Dá tudo certo porque não tem egoísmo, sabe? Não tem. Você tá procurando acertar e fazer o que é melhor para todos. Então pode parecer assim, nossa, que coisa estranha, né? Eu já vi gente que fala assim, não gosto de você porque você é muito boazinha. Primeiro que eu não sou tão boazinha assim, mas eu gosto de praticar o bem. E
uma vez conversando com a minha sobrinha, a gente tava falando, acho que sobre Big Brother, uma coisa assim, dela falou, não, a maioria das pessoas gosta de gente, da pessoinha do mal, o mundo é meio assim, gosta de gente que é, sabe, que é meio ruinzinho e tal, é mais interessante. Eu falei, nossa, não sabia, porque eu nunca gostei de gente ruim, gente pilantra, gente ruim, gente que passa a perna no outro, sabe? Mas eu também não é que eu seja, posso ser honesta, mas não é que eu seja uma simpatia, não. Tem muita gente que se complica comigo bastante. Mas uma coisa eu digo assim, né? Fazer o que é melhor para todos, né? Sem você ceder em coisas muito profundas. Mas eu digo coisinha boba, entendeu? O que é mais importante nesse dia, né? O mais importante é que a gente esteja bem, que a gente viva aquele momento, né? Sem presente mesmo, se for o caso, mas que a gente eleve um pouquinho o nível, né? Das relações, né? Então, assim, não é um dia pra uma pessoa ficar cutucando o outro. Aí você vai falar, eu acho que alguém vai assistir e vai falar, mas na minha família não é assim, não. Outro dia alguém falou que era brigas, não sei o que lá no Natal, né? Mas, sabe, eu acho que às vezes a gente pode conduzir, né? Conduzir para que seja o menos possível, né? Por exemplo, não impondo, mas quando outro dia, né, eu percebi assim, ai, onde que foi? Ah, quando a minha mãe operou, acho que foi quando minha mãe operou e não podia cozinhar, né? E aí eu tava com um pouco de vergonha, assim, porque eu não gosto, minha mãe cozinha muito bem e tal, né? Todo mundo sabe disso. E sempre faz um monte de coisa gostosa e tal, daí, mas ela combinou tal, eu fiz lá um almoço, como era domingo, meu irmão ia estar lá tal. Eu falei, vou pôr a mesa, né? Vou pôr a mesa assim e tal. E aí achei tão interessante que o meu irmão, assim, tava muito cansado, né? Aí ele sentou e falou, nossa, eu vi outro dia um vídeo que aparecia a mesa só com coisa assim, pacote de pão, margarina, tal, umas canecas. Aí de repente aparecia tudo aquilo, aquela mesma coisa, mas pão no cestinho, a margarina na manteigueira, a mesa posta, né, os talheres. Aí ele falando aquilo pra mim, eu fiquei tão emocionada. Eu fiquei tão emocionada porque é uma coisa impressionante como descansa uma mesa posta, né? E até distrai de alguma briga, alguma coisa que esteja para acontecer. Porque assim, as pessoas chegam e falam, ai, que legal, não sei o quê. Então, e quando a gente também tá bem, né? Uma vez também minha família chegou antes da minha casa, tinha marcado o almoço, e eu ainda, a primeira turminha que chegou, eu tava ainda com um vestidinho que eu uso muitas vezes em casa, bem levinho e tal, mas quando eu vou limpar, preparar as coisas, aí depois eu tomo um banho, ou então eu me troco, e dou uma ajeitada assim tal. Só que a pessoa chegou, aí eu abri, né? Aí eles até se assustaram, porque eles não estão acostumados a viver assim. Vamos dizer, por quê? Que é metido? Não, na verdade, assim, é engraçado, né? Quando eu dou uma pintadinha na cara, porque eu já queria ser bem mais magrinha, né? Um pouco mais jovenzinha, que eu era bem mais bonitinha, né? Mas assim, a gente faz isso também para que as pessoas dentro daquilo que você, com a idade e tal, que você não fique com uma cara de coitada, de doente, aparecendo muitas olheiras, né, de vítima, e daí dá uma sensação de fino, de bem-estar, e a gente acaba passando oculta, né, num sentido de oculto positivo, né, de que você não chama atenção para coisa ruim, né, porque concorda comigo que quando, imagine assim, todo mundo arrumado, é um dia de Natal, daí aquela pessoa aparece com aquela cara, toda, sabe, não quer saber, não quer vir pra mesa. Meu, isso é um saco. Eu detesto, mas acontece, faz parte da rotina, em qualquer ambiente, viu? Em qualquer ambiente, porque eu conheço gente muito simples e conheço gente muito poderosa. Mas nas famílias ou nos ambientes, sempre tem essas pessoas, né? E, na verdade, né, olhando de fora, dá a impressão assim, que quem chama atenção é quem tá arrumadinho, quem tá com perfuminho, tal, né? Mas quantas mulheres eu conheci na vida, né, que algumas até já morreram, e que eu sabia a realidade delas. Mas quando você olhava por fora assim, a pessoa sempre tava com um sorriso e arrumada, né? E
E realmente, gente, inclusive nem que for para arrumar só para estar com a sua mãe ou com o seu esposo, principalmente, né? Então é um absurdo como as pessoas perdem, fica de ponta cabeça. As pessoas com quem mais mais fizeram por você ou mais depende de você, é para quem você mais tem que estar bem apresentada. Não para os estranhos, né? Quer dizer, é uma coisa que eu penso que seria mais coerente. Porque aquelas pessoas, meu, já te vê todo dia, ainda se vai te ver mal arrumada, sabe, com aquela cara, é desanimador, né? Então, assim, você fazer uma mesa bonita, você estar bem, quem que já não foi para um evento com uma dor na coluna terrível? Ou com uma dor de estômago. Eu conheço milhares de pessoas, porque normalmente, ó, o que acontece comigo? Muitas vezes, quando eu tenho esse jeitão assim, meio de querer cuidar, tal, né, que faz parte da minha profissão, mas também do meu jeito. Então é muito comum eu estar no ambiente e alguém, ou numa viagem, no ambiente, qualquer coisa assim, ou num trabalho num grupo, ou numa imersão, e alguém chega, até lá na FATEC já está acontecendo isso. Olha, você tem um remédio para tal coisa? Ou então você tem um band-aid? Meu, você tem uma tesoura aí, aconteceu não sei o que, rasgou não sei o que lá, você tem linha. A vida inteira aconteceu isso comigo. E assuntos muito mais sérios também, que eu sempre ficava sabendo primeiro. As pessoas vinham desesperadas falar comigo. E aí a gente vai conhecendo que as situações não são fáceis, né, para as pessoas. E qualquer pessoa. Pode acontecer de tudo com qualquer pessoa, né? Então, muitas vezes, aquele dia você não pode faltar um negócio, você está com uma enxaqueca, nossa, uma cólica, uma enxaqueca. Então, assim, agora, imagine, você faz de tudo para que naquele dia você tá bem disfarçado. Então, quando chega com a tua família, num momento que seria legal, que é aniversário de uma pessoa da tua casa, ou no caso, né, no Natal, ou no Ano Novo, você vai fazer aquele jeito lá de vítima, de coitada, né? Ou de desprezo com o que o outro tá fazendo, né? Ou com o presente que te deram, né? Então, assim, gente, isso daí é tão dolorido, sabe? E tudo que a gente faz, a gente acaba depois pagando um preço por isso, né? Tem um preço, tem um retorno. Então, assim, vale a pena, né? Vale a pena, né? Às vezes a gente já naturalmente já tem um jeito que não... Já vamos errar, já temos falhas imperceptíveis, né? Agora imagine se a gente pode ter essa escolha, né? De eu vou me arrumar, eu vou procurar estar presente, eu vou perguntar se precisa de alguma coisa, tal, né? Vou ser solista. Não vou pôr defeito, né? Porque tem gente que é assim, ela não sabe fazer um elogio, mas ela já arruma uma coisa para falar: ah, isso aqui deveria ter sido assim, né? Não faça isso no Natal. No Natal, aonde você estiver, né? Até porque o dia que você estiver organizando as coisas, você gostaria que alguém fizesse isso? Ficasse olhando o que está faltando e tal, né? Tudo que acontecer assim, que não tiver muito bom, simplifique, fala, não, ok, né? Quer que eu faça alguma coisa? Não, relaxa, tal. Isso é a gente conseguir ter uma liderança também para que o nosso ambiente seja um ambiente sustentável, né? Eu sei que é mais fácil falar do que viver, né? Isso daí, porque às vezes tem coisas que vêm, acontece ali de repente, né, no ambiente que a gente está, e principalmente nesses eventos grandes, e desestabiliza totalmente nosso emocional, né? E aí às vezes uma coisa que era para ser uma festa vira até uma briga. Mas vamos pensar positivo, né? Vamos pedir ajuda, sei lá, para o anjo da guarda, né? Para o próprio menino Jesus, né? Que ele veio para ser luz, né? Ele